Amém. Deus abençoe a todos os aniversariantes. Filhas aí, levem os nossos cumprimentos aos seus pais. Irmãos, vamos prosseguir na reflexão sobre Jesus na carta aos Hebreus. Vamos continuar em pé aí para a leitura de Hebreus 8, 1 e 9, que já está na projeção da mensagem. Eu vou ler o versículo 8, os irmãos lerão o versículo 9. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém? Podem sentar. Olha só. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. Então os irmãos veem que tanto o Evangelho de João, quanto a carta aos Hebreus, o foco desses escritores é provar que Jesus é Deus. João escreveu o evangelho dele para dizer que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, é o Deus que se fez homem, que se fez carne. E Hebreus o tempo todo para provar que Jesus, o Filho de Deus, é superior. E é superior porque ele é Deus, é superior aos anjos, é superior aos sacerdotes, é superior ao templo, é superior aos sacrifícios, é superior aos profetas, porque ele é Deus. E aí, algumas lições que nós tiramos a respeito deste tema, de que Jesus é Deus. Precisamos compreender isso, irmãos. Porque para a gente ser salvo, a gente precisa entender essa questão da divindade de Jesus. Então, a primeira lição que tiramos aí é que as Escrituras Sagradas declaram que Jesus é Deus. Primeira lição. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. Então, o próprio escritor da carta já trata o Filho de Deus como Deus. Fica, portanto, incontestável a questão da divindade de Jesus. O que para nós, irmãos, hoje é aceito, não foi assim na história da igreja, não, irmãos. Houve muitos embates, muitos debates. Houve muitos concílios que se reuniram para decidir sobre a divindade de Jesus. Não foi assim uma coisa tranquila logo no princípio. Porque João, por exemplo, como os irmãos viram aqui, os adolescentes falando semana passada, que ele escreveu para combater o gnosticismo, que era uma doutrina que dizia que de maneira nenhuma Jesus, Deus, podia ser Jesus homem, porque a matéria é má. Como assim que Jesus se fez carne? Então, João escreveu o evangelho dele para assegurar isto. Mas ainda hoje nós temos algumas correntes chamadas teológicas e algumas heresias, como é o caso dos Testemunhas de Jeová, que eles dizem que Jesus não é Deus. Mas neste versículo aqui, o texto está tratando Jesus de Deus.
E é muito interessante que ele está se referindo a um salmo. E ele pega esse salmo e diz, olha, este salmo estava dizendo que Jesus, que o Filho de Deus é Deus. Tá? Agora, isto é chamado de união hipostática. Daqui um pouco ele vai projetar esse termo ali. Vamos ver o próximo tema. Esse já apresenta aí. Não, ainda não é aqui que apresenta a união hipostática, não. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos. Então, em segundo lugar, a justiça de Jesus como Deus é a base do seu governo. A justiça é a base do governo de Jesus. A segunda parte do versículo 8. O cetro de equidade é o cetro do seu reino. Às vezes tem alguns termos bíblicos que parece que não fazem muito sentido para nós. Mas fazia sentido para aquele tempo deles. Aí quando você pega este versículo e o coloca na linguagem de hoje, aí você vai ver o quê? Tu governarás o teu povo com justiça. Olha como muda completamente o sentido. Então, é isso que o escritor está dizendo aí, porque o cetro era um bastão real que, como que se representasse a autoridade do rei, mas ao mesmo tempo a justiça do rei. Então é isso que ele está dizendo, olha, quando eu olho para o teu cetro, para o bastão que tu empunhas, eu vejo que o teu reino, o teu governo, é um governo de justiça. Vocês se lembram de que quando Esté foi se apresentar ao rei Assuero, o rei tinha que apontar o bastão para ela? Para significar aceitação. Então era um instrumento usado pelo rei e aquele instrumento significava o tipo de governo que ele exercia. E aqui ele está dizendo, olha, a base do teu reino, Jesus, é justiça. A justiça é a base do governo de Jesus. No próximo versículo, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor esta questão de justiça, porque é a terceira lição que nós tiramos dessa realidade de Jesus como rei. Porque nós vamos ver o seguinte: coisas que Jesus ama e coisas que ele detesta. Então, na primeira parte do versículo 9, diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Como assim? A gente saber que Deus ama, tudo bem, não é? Mas dizer que Deus odeia, parece que contrasta com aquilo que entendemos de Deus. Como que Deus pode amar e Ele pode odiar? Será que eu vou conseguir alguém aqui que vai me dizer, antes dele projetar, não projeta agora não, deixa aí. Alguém aqui que vai me dizer, o que é isso? Eu vou dar uma pista. Que linguagem é essa? Quem se lembra? Teologicamente, que linguagem é esta? Pode projetar, irmãos. Próximo aí. Linguagem antropos. Antropos é homem. Paica vem de patia, de sentimento. Então, esta linguagem é uma linguagem antropopaica. O que isso significa? É você dizer que Deus tem o mesmo sentimento que o ser humano.
É você pegar o sentimento humano e atribuir este sentimento para Deus. Estudantes, vocês na escola, quando o professor, como é que é? Deus ama e Deus odeia? Ou ele ama ou ele odeia? Né? E aí? E às vezes o aluno vai diminuindo, ficando pequenininho lá. Mas se você conhecer, você pode dizer, professor, o senhor sabe o que é a linguagem antropopaica? O senhor sabe o que é a linguagem antropomórfica? Aí você já coloca ele sob o seu domínio. Porque como nós não temos palavras para designar, caracterizar certos sentimentos de Deus, nós usamos as palavras humanas, amor e ódio. Mas a gente pode, por exemplo, jogar essa para cima de um professor escarnecedor. Uma vez eu estava numa aula, que era uma aula chamada semiologia, que falava sobre os sentidos dos sons das palavras. E aí o professor falou que tem palavra que não tem sentido nenhum. Falei, professor, o senhor me desculpe, mas tem sim. Aí falou, mas, por exemplo, caneta. Falei, então, professor, um cano pequeno. Ele é. Ele falou, mas então tá bom, então diálogo. Eu deitei e rolei, né? Falei, eu posso ir no quadro, professor? Cheguei lá e escrevi a palavra diálogo em grego. Dia significa através de, e logos, palavra. Falei, pois é, professor, a palavra diálogo significa que nós estamos nos relacionando através da palavra. Ao invés dele se sentir ofendido ou desacatado, ele falou, Joselito, gostei muito da sua explicação. Um dia nós vamos falar aqui sobre sincronia e diacronia, e eu gostaria que você viesse falar para nós aqui. Eu falei, pois não. Aí no dia eu falei, o senhor quer que eu escreva em grego ou em português? Não, pode ser em português mesmo. Eu falei, mas tá bom, vou escrever em grego e explicar em português. Diacronos, já está aí, né? Cronia. Eu falei, dia significa através de, e cronos, tempo. Através do tempo. Sincronia. A palavra sim em grego significa junto, e cronos já está dizendo, junto do tempo. Só tirei 10 na minha matéria daí para frente. Não importava o que eu escrevesse, só tirava 10. Então, a gente precisa saber como lidar com essas pessoas. Então, quando você vê antropopaica e antropomórfica, então, antropomórfica, por exemplo, você dizer que Deus tem mão, tem olho, tem cabeça. Gente, isso é coisa do ser humano. Deus é espírito. É você atribuir a Deus formas humanas. Antropopatia é você atribuir a Deus sentimento humano. Como você não tem uma outra palavra para explicar as atitudes da divindade. Ok. Então, o que a gente pode entender? Deus é amor. E Deus é justo. Ora, aqui está dizendo, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Se está dizendo iniquidade, está dizendo que é uma coisa injusta. Se ele ama a justiça, qualquer coisa que for injusta
não encontra lugar, é repelida. Existem os elementos chamados refratários. São aquilo que resiste, por exemplo, a calor, resiste à água, resiste ao frio. Então, Deus, como justo, o que bate nele de injustiça é refratado, é expelido. Essa é a ideia. Não que ele tenha ódio no coração. Igual ira de Deus, Deus se irou. Isso é chamado linguagem antropopaica. É atribuir a Deus um sentimento humano. É uma atitude de Deus para rechaçar a injustiça. Então, quando diz aqui, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Então, tudo que for iniquidade é rechaçado, é refratado, é rejeitado por Deus. Uma coisa muito clara é que nós dizemos muito que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mesma coisa. Ou poderíamos dizer que ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Agora, como é que o pecador, que Deus ama, vai poder estar na presença dele como pecador? Não consegue. Porque ele está portando uma coisa, uma atitude que Deus odeia. Deus não odeia a pessoa do pecador, mas odeia aquilo que o pecador leva consigo. É por isso que diz que Deus olhou para Abel e para a sua oferta. E Deus olhou para Caim, mas para a sua oferta Deus não olhou. Tanto que Deus deu uma oportunidade para Caim. Quando Caim ficou todo irritado, todo nervoso, de cabisbaixo, cara feia, aí Deus falou: por que você está assim, Caim? Por que você está com o semblante descaído? Olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Deus falou isso, Deus procurou Caim e tentou trazê-lo de volta. Mas Caim não quis. Então ele preferiu permanecer com o seu rancor, com a sua raiva, com a sua revolta. E vocês vão encontrar lá em João que Caim era do maligno. Ele já havia feito algum tipo de pacto com o maligno. Já havia se envolvido de alguma forma com o maligno. Então não tem como a atitude da iniquidade achar lugar na pessoa de Deus. Ela é refratada, ela é rechaçada. Este é o sentido de que Deus odeia a iniquidade. É a chamada linguagem antropopaica, antropopatismo. A essência de Deus é amor. Então, num ser que é amor, não pode haver injustiça. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Até mesmo porque os irmãos sabem aquele versículo de Amós 3:3. Quem se lembra como é que é ele? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como andar com Deus e estar em desacordo com Ele. Por isso que nós precisamos consertar a nossa vida. Deus nos ama, mas Ele não ama as coisas erradas que fazemos. O nosso pecado, nós precisamos consertá-lo. Quarta lição que tiramos. Jesus foi ungido com óleo de alegria. É interessante que eu não encontro nenhum lugar no Novo Testamento que diz que alguém derramou óleo na cabeça de Jesus.
Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. É muito interessante que aqui agora diz o teu Deus. Lá estava dizendo ó Deus. E aqui o teu Deus. Pode parecer uma contradição, porque ao mesmo tempo que Jesus é Deus, Deus é o Deus dele. Nós estamos falando de Jesus. Nós não estamos falando do Emanuel, nós estamos falando de Jesus, que se tornou carne. E esta é uma das questões que as pessoas que passam por concílio de pastor não conseguem, às vezes, entender e têm dificuldade. Porque é perguntado que Jesus falou assim, o Pai é maior do que eu. E lá no Salmos 8 vai dizer, por um pouco o fizeste menor do que os anjos. Jesus disse, eu não sei quando é que eu vou voltar, nem eu nem os anjos, mas só o Pai. E aí, muitas pessoas não conseguem entender isto. E isso aí é um prato cheio para as testemunhas de Jeová. Temos que nos lembrar que Jesus teve o período da encarnação dele. O período em que ele foi Deus, homem. Neste período, ele não agiu como Deus. Ele agiu como homem. Ele era perfeitamente Deus e era perfeitamente homem. Mas no período da sua encarnação, por isso que no Salmo vai dizer, por um pouco o fizeste menor do que os anjos. No período da encarnação de Jesus, o período que ele estava aqui na terra, ele agiu como homem. Porque ele só poderia nos salvar, por isso que eu falei que para nós entendermos a soterologia, a doutrina da salvação, nós só podemos entender isto se nós entendermos a doutrina da encarnação. Porque Deus, como Deus, ele não podia nos salvar. Pela sua santidade, pela sua glória, pela sua majestade. O nosso pecado é refutado, refratado. Não tem como a gente se chegar a ele. Então o que Deus faz? Ele vem na pessoa do seu filho e se torna homem. Completamente homem. Para viver como homem, passar por todas as tentações do homem. Nós vamos ver isso mais na frente em Hebreus. Que Jesus em tudo foi tentado. Você pode imaginar quais são as coisas em que um ser humano é tentado? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Foi tentado a roubar, a matar, a prostituir, a adulterar. Foi tentado em tudo, a mentir. Mas não pecou. E nessa condição, ele pôde receber os nossos pecados. E ao receber os nossos pecados, ele se tornou maldito, pecador, condenado. E aí, ao pagar os nossos pecados, ele nos isentou da nossa culpa. Aí ele agora pode nos levar para Deus como homem que não era pecador, mas que se tornou pecador, que pagou os nossos pecados. Agora sim ele pode nos levar para Deus.
Senão nós não poderíamos ser salvos, senão Deus não poderia nos salvar. Como Deus lá no céu, Ele não poderia nos salvar por causa da sua santidade e das leis que Ele impôs ao ser humano. Gálatas 3,13 diz isto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aí, irmãos, tem uma abrangência, esse leque é tão grande que não dá para eu explicar mais. Eu vou só dar uma pinceladinha aqui. Só uma pinceladinha. Vocês se lembram de que quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: maldita é a terra por causa de ti? E Deus amaldiçoou também a serpente. E vocês se lembram que quando o povo está no deserto e que o povo murmura contra Deus e que vem as serpentes e Deus manda Moisés levantar uma serpente, que todo aquele que olhasse para a serpente seria curado? Vocês se lembram de que Jesus falou para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Agora faço a ligação com Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. De qual lei? De toda a lei. Desde a maldição da serpente da terra. Maldita é a terra por causa de ti. Todas as leis quebradas pelo homem ao longo da história, toda a maldição do pecado meu, tu levaste, pois, sobre ti, Senhor, diz o hino. Toda maldição do pecado meu, tu levaste, pois, sobre ti, Senhor. Gozo, paz, tornei-me um herdeiro teu, sofreste tanto, creio, foi pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti, sofreste tanto pelo amor. Deus só poderia nos salvar se Ele se tornasse homem também, homem sem pecado, e sem pecado Ele cumprisse toda a lei, e ao cumprir toda a lei, Ele agora traz a condenação da lei para si mesmo. Deus aplica a si mesmo a lei que Ele imputou aos homens. Por isso que o homem é indesculpável diante de Deus. Porque aquela lei que Ele imputou aos homens, Ele traz agora a sentença, Ele imputa a sentença dessa lei a si mesmo. Para que nós fôssemos perdoados. E aí, Jesus é ungido com o óleo da alegria. Porque os reis e os sacerdotes eram ungidos com óleo. Essa história aí do povo andar ungindo banco de igreja, carteira, aliança, não sei o quê, isso é uma aberração. Ungir a pessoa para ela ficar curada da doença. A unção de Tiago lá era um óleo medicinal, um tipo de tratamento medicinal. A ovelhinha que Davi dizia: unge a minha cabeça com óleo, a ovelha ferida sobre a qual ele colocava óleo para curar a ovelhinha. Essa unção aqui é diferente.
Era a unção que era feita aos reis e sacerdotes para eles ministrarem. E Jesus é profeta, sacerdote e rei. Então Deus unge a Jesus. Não uma unção física, mas uma unção espiritual. Por isso que nós não temos esse registro deste momento. Mas nós temos o registro de Deus dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então Jesus é ungido com o óleo da alegria. E o mais interessante de tudo isto, Salmos 23, 5, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa cura que é feita na nossa vida física, mas também na nossa vida espiritual. 2 Coríntios 1, 21. Lemos que Deus nos ungiu. 1 João 2,20 diz que nós possuímos a unção que vem do santo. E no verso 27 diz que recebemos a unção dele. Eu queria compartilhar com os irmãos mais alguns textos que falam dessa unção de alegria. Ou de alegria que Jesus trouxe, não é? Na verdade, a alegria que Jesus trouxe e da qual nós somos participantes. Em Mateus 2,10, os sábios se alegraram com grande e intenso júbilo quando viram a estrela. Mateus 13,44, quando alguém encontra o tesouro do reino do céu, tem grande alegria. Mateus 28,8, a ressurreição de Jesus trouxe alegria. Lucas 1,47, ao saber que seria a mãe de Jesus, Maria disse que o seu espírito se alegrava em Deus, seu Salvador. Em Lucas 2,10, o anjo anunciou aos pastores que trazia novas de grande alegria. Não temais, eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. João 15:11. Jesus quer que tenhamos sua alegria e que a nossa alegria seja completa. Eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês, Jesus falando, e a alegria de vocês seja completa. Vejam só, Jesus é ungido com o óleo da alegria, e agora Ele reparte conosco esta alegria. Ele quer que tenhamos a mesma unção, a unção de alegria que Ele teve. Deus quer repartir conosco, irmãos, seus atributos comunicáveis. Quando uma pessoa é submetida a um concílio, a gente pergunta para o candidato quais são os atributos de Deus. Então ele fala que Deus tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O atributo incomunicável, o que é? É a eternidade, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Atributos comunicáveis, santificação, santidade, amor, gozo, paz, etc, etc. Então, aquilo que Deus permite que nós tenhamos. Nós não temos onisciência, nós não temos onipotência, nós não temos onipresença. Isso pertence somente a Deus. Mas há atributos dele que ele reparte conosco. Como, por exemplo, da alegria. Ele quer que sejamos alegres. Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Há um cântico que diz, o nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia, Jesus, Jesus, Jesus. E aí depois ele diz assim, joguei a tristeza fora, e com Jesus eu vou. Temos que notar, irmãos, perceber quais são as tristezas do nosso coração. As tristezas da nossa vida.
E precisamos nos lembrar de que fomos ungidos com o óleo da alegria. Temos o Espírito Santo em nós. E eu quero terminar, irmãos, com mais um versículo. 2 Pedro 1,4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Que coisa, hein? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, cobiça, há no mundo. Quando fala da natureza divina, está falando, volto a lembrar, da natureza no que diz respeito aos atributos comunicáveis. Não dos atributos incomunicáveis. Nós nunca vamos ser onipresentes, oniscientes, onipotentes. São atributos que pertencem a Deus. Mas Deus quer repartir conosco muito da sua natureza, da sua maneira de ser. E uma dessas maneiras, como eu disse, é o da alegria. Mas vocês se lembram que Jesus falou também o quê? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Quer dizer, esse é um atributo comunicável. Deus quer que a gente tenha a mesma paz que Ele tem. Ele quer repartir isso conosco. E para que isso aconteça, nós precisamos de Jesus. Aí a nossa necessidade de Jesus. Por isso que Ele veio do céu, se tornou homem. É a chamada união hipostática. Eu tinha esse texto. Vê se você consegue esse termo aí. Eu devo tê-lo pulado para os irmãos poderem ver. Vê se você consegue essa projeção aí. Hipostática, com H. Está aí, está no slide, eu coloquei. Só que deu uma puladinha. Achou, Messias? Hipostática. Olha lá. União hipostática. Isso é perguntado para o aluno, para o concílio lá, o candidato a pastor. O que é união hipostática? É a união do divino com o humano. O dia em que Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Para somente assim Ele poder nos levar para Deus. Como perfeitamente homem, Ele podia nos levar ao Pai, ao Deus Pai, chamada união hipostática. Aí, nesse sentido, Ele quer repartir conosco a natureza divina, mas dos atributos comunicáveis. Não se esqueçam disso. Como Deus é bom, como Ele cuida de nós, por isso que o Natal nos reporta ao dia em que Deus se fez homem. O dia em que o céu veio à terra. O dia em que a nossa esperança foi renovada. Eu queria convidar os irmãos nesta manhã a renovarem sua esperança nesse Deus que nos ama. Desse Deus que, para nos salvar, Ele se sujeitou a uma união hipostática. Ele deixar a sua maneira de ser unicamente como Deus, para ser também homem. E é extraordinário que Jesus, quando se torna homem, que Ele volta para o céu, Ele volta agora como Deus homem. E Ele está no céu assim. E é assim que Ele vai nos receber lá no céu, para estarmos para sempre com Ele. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. E mais uma vez, que quando comemorarmos o Natal, lembremos-nos de que foi o dia em que
houve a união hipostática. O Deus se tornou homem para nos levar para Deus. Olha que legal. Coisa extraordinária. O dia em que Deus se tornou homem para levar o homem para Deus. Vamos orar. Te agradecemos, Pai Santo, pelo que Tu fizeste por nós. O Teu Filho se esvaziou, como a Tua palavra diz. Não teve, por prepotência, se arrogar de Deus, mas tornou-se homem, esvaziou-se. Nessa condição, Pai Santo, Ele deu sua vida por nós, para nos levar para Ti. Abençoa cada irmão que está triste nessa manhã, Senhor. Que possa se lembrar de que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. E de que Ele quer que também sejamos alegres. De que devemos nos alegrar sempre no Senhor. Tira toda a tristeza do coração e da esperança, Senhor. Renova a fé. Renova, Senhor, o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus na vida de cada um de nós. E aceita a nossa adoração ao Senhor como Deus, ao Teu Filho como Deus e ao Teu bendito Espírito como Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus abençoe.